Como você sabe que é o escolhido de Deus? É possível ter um grande chamado em sua vida sem saber? E se eu lhe dissesse que Deus está lhe dando um sinal, uma confirmação de que você tem um grande chamado em sua vida, mas você não sabe disso? Esta mensagem é para você, querido filho e querida filha de Deus. Esta mensagem é uma confirmação. Talvez você tenha pedido a Deus para confirmar o que está sentindo, para responder se você tem um chamado ou se está apenas respondendo às suas paixões e emoções. Deus está dizendo a você hoje: você é o meu escolhido. Há um grande chamado em sua vida. É perfeitamente possível que Deus coloque o chamado dele em alguém sem que essa pessoa saiba disso. Você conhece a história do homem chamado Samuel na Bíblia? Samuel foi uma criança milagrosa. Sua mãe lutou para conceber por anos e orou a Deus por um filho. Ela prometeu devolver a criança a Deus se ele respondesse às suas orações. Samuel nasceu e sua mãe honrou sua promessa. Embora Samuel estivesse crescendo sob a tutela do sacerdote Eli, ele tinha pouco ou nenhum conhecimento do chamado de Deus para a sua vida. Na verdade, a primeira vez que Deus falou com Samuel, ele pensou que estava sendo chamado por Eli e correu para atender. Depois de 3 vezes, ele sabia que Deus estava tentando falar com o jovem. Veja como a Bíblia coloca isso em 1 Samuel capítulo 3, versículos 8 ao 10. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Eli teve que apontar Samuel para Deus antes que ele pudesse saber que era o próprio Deus quem estava tentando chamar sua atenção. E o homem chamado Jefté? Veja como a Bíblia o apresenta em Juízes, capítulo 11, versículos 1 ao 6. Era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram aos anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi, e disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Aqui está um homem apresentado como um poderoso guerreiro, e quando você olha para o passado dele, não há nada para escrever. Ele nasceu de uma prostituta, odiado e condenado ao ostracismo pelos filhos legítimos de seu pai, e se tornou o líder de uma gangue de vagabundos e invasores. O que Deus ia querer fazer com uma pessoa como essa? Eu vou te dizer. Deus queria fazer o mesmo com Jacó, o mentiroso, Moisés, o assassino, Gideão, o covarde, Davi, o adúltero, e assim por diante. Veja bem, o chamado de Deus, diz a Bíblia, não é baseado em sua formação. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 ao 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você pode ter olhado para si, e mesmo quando Deus diz que te chamou para fazer grandes coisas, você acha difícil acreditar. Mas tome este vídeo como a confirmação que você precisa, querido cristão. Deus colocou um grande chamado em sua vida. Já é hora de você abraçá-lo e começar a caminhar em seu chamado. Veja, Deus tem um plano especial para a sua vida. Seus pensamentos para você são para o bem e não para o mal. Há algo especial que Deus criou e preparou para você.
Sua realização na vida está ligada à sua obediência a este plano. Quando Deus te escolheu para o seu plano, muitas coisas começaram a acontecer em sua vida e ao seu redor, tanto espiritual quanto fisicamente. Se você der uma olhada em todos os que Deus escolheu para a sua agenda na terra, você notará que cada vez que Deus os escolheu, Ele mudou completamente suas vidas. José foi vendido como escravo. Moisés foi exilado do Egito. Davi tornou-se um fugitivo. Eu poderia continuar com muitos outros exemplos. Todos eles mostram que os desafios em sua vida são a prova de que você é o escolhido de Deus. O diabo já mentiu o suficiente tentando fazer você acreditar que está enfrentando esses desafios porque está fora da vontade de Deus. Sim, é possível que uma pessoa enfrente desafios quando anda fora da vontade de Deus. Jonas é um exemplo perfeito disso. No entanto, observe algo. Toda crise que ocorre em sua vida fora da vontade de Deus será como a maneira de Deus para tentar redirecionar seus passos de volta para Ele, assim como nas histórias de Jonas e do filho pródigo. O diabo não mostra esse aspecto. Ele apenas diz que você está enfrentando esses desafios porque não é útil para Deus, o que é mentira. Ele diz que você é um pecador e rejeitado por Deus. Esta é outra mentira. Mesmo os pecadores, não importa o quão longe eles pareçam, ainda são bem-vindos na família de Deus. Como um hospital, Cristo é o único lugar onde você pode encontrar a cura para o seu pecado. Então me diga, a cura para o pecado rejeitaria aqueles que dela precisam? Isso não faz sentido, não é? Claro, pois isso é uma mentira. Agora, você pode olhar para a vida de todos os que vieram antes de nós e também para si mesmo e pensar: mas por que minha vida precisa virar de cabeça para baixo simplesmente porque sou o escolhido de Deus? Por que cada uma dessas pessoas começou a enfrentar um problema após o outro simplesmente porque decidiu servir a Deus? Bem, essas coisas podem acontecer por diferentes razões, e às vezes o próprio Deus pode ser a razão por trás de alguns dos desafios que uma pessoa chamada enfrenta. Isso acontece para que Ele possa usar esses desafios para prepará-la para a missão para a qual Ele a destinou. Não importa se um desafio foi colocado por Deus para te aprimorar ou pelo diabo para tentar te fazer desistir. Você precisa perceber que todas as coisas trabalham juntas para o bem de cada pessoa que ama a Deus e foi chamada por seu propósito. Então, o que você deve fazer quando enfrentar as crises da vida? Louve a Deus porque elas são a prova do grande chamado. Deixe que isso fortaleça sua convicção de que você não é apenas mais uma pessoa comum passando pela terra. Você pode estar tendo dificuldades com um hábito ou outro, doença, carência ou problema de vida hoje. Tudo isso é prova de que Deus quer fazer de você um testemunho. Você é uma testemunha viva com um grande chamado da sua vida. Portanto, em vez de ficar frustrado e deprimido, comece a se alegrar em Deus. E por último, há boas notícias. Reservei isso para o último ponto para poder inspirar sua fé com isso. Quando você lê sobre todas as pessoas que mencionei anteriormente nesse vídeo, uma coisa comum entre elas não são apenas as crises que enfrentaram por causa de seu chamado, mas também as experiências que adquiriram e a unção que se manifestou enquanto passavam por suas crises. Nem sempre ouvimos ou vemos essas coisas, mas é verdade. Veja bem, a unção de Deus sobre sua vida é o poder que você precisa para cumprir o chamado dele sobre você. A unção de Deus endossa seu chamado. Pode ser que você costumava se olhar como um ninguém, um fracasso, ou alguém pode ter olhado e dito que você estava perturbado e se enganando com a ideia do chamado de Deus para você. Mas entenda isso, se Deus te chamar, Ele usará as situações em sua vida para te refinar e revelar a unção que Ele colocou em você para cumpri-la. A capacidade de José de interpretar sonhos sempre esteve presente, mesmo quando seus irmãos o odiaram e o venderam como escravo. Mas aquilo não poderia trazer resultados positivos na vida dele naquela época. Em vez disso, ele continuou com problemas. Mas quando chegou a hora certa, aquela mesma habilidade abriu caminho para ele se apresentar diante do maior rei de sua época. Ele não apenas veio ao faraó, mas o dom de José foi a solução que o Egito precisava para salvar a nação e outras nações vizinhas quando os anos de fome chegaram. E quanto a Davi, embora ele tenha recebido a unção para ser rei de Israel no dia em que o profeta Samuel o ungiu, não ouvimos nada de especial sobre ele.
No entanto, chegou o dia em que Deus o fez estar presente no campo de batalha, quando Golias, o gigante filisteu, estava intimidando o povo de Deus, e a unção de Davi respondeu. Com um estilingue comum e uma pedra, Davi derrubou o gigante. Se te perguntassem quem venceria aquela luta, você teria escolhido Golias, porque em todos os terrenos ele era o melhor homem, em tamanho, habilidade e experiência. No entanto, Davi entendeu o que estou compartilhando com você agora. Ele acreditava que Deus estava com ele e lhe daria a vitória. Em outras palavras, ele acreditava que a unção de Deus para proteger seu nome e seu povo estava sobre ele, e aquilo o apoiaria. E o resto da história foi a prova de que Deus endossou aquele chamado sobre ele, e ficou claro naquele dia que Deus havia escolhido Davi para liderar seu povo. Quando você aceitar que foi escolhido por Deus e seguir o caminho que ele traçou para você, estará dando à unção o meio para se manifestar. Não se preocupe com quem está ou não está com você agora. Quando a unção encontrar expressão, Deus trará as pessoas certas ao seu redor. Talvez ninguém acredite em você agora. Não se preocupe. Tome seu lugar no plano de Deus e veja o que acontece. As pessoas começarão a ver que, de fato, estavam erradas sobre suas convicções. Se fizeram isso com Jesus, certamente farão isso com você. Portanto, não deixe que o que você vê ao seu redor te influencie. Isso é Deus dizendo a você, com este vídeo: eu te escolhi. Tome o seu lugar hoje. Te encorajo a reservar um tempo para falar com Deus e esperar que Ele mostre onde e como Ele quer que você comece a caminhar em seu chamado. Como crentes em Jesus, fomos adotados na família de Deus. Somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, e isso é motivo de comemoração. Mas ser filho de Deus não significa apenas que temos um novo título ou uma nova identidade. Significa que temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Assim como o tabernáculo e o templo abrigavam a presença de Deus no Antigo Testamento, o Espírito de Deus agora habita em nós. Quão incrível é isso! E por causa disso, não há lugar para onde possamos ir onde Deus não esteja conosco. A Bíblia nos diz no Salmo 139, versículos 7 ao 10. Para onde me afastarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir os céus, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, tu estás lá. Se eu subir nas asas da aurora, se eu pousar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Isso não é incrível? Não importa onde estamos ou o que estamos passando, Deus está sempre conosco. E não apenas Ele está conosco, mas Ele está nos guiando e nos mantendo firmes. Nunca estamos sozinhos. Mas ser um filho de Deus também traz alguns desafios. Assim como qualquer bom pai, Deus quer o melhor para nós. E às vezes isso significa que enfrentaremos situações difíceis. Enfrentaremos provações e lutas. Enfrentaremos coisas que testarão a nossa fé. Mas a boa notícia é que não precisamos enfrentar essas coisas sozinhos. Temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós, nos guiando e nos fortalecendo. E também temos uma comunidade de cristãos que pode nos acompanhar e nos apoiar nos momentos de necessidade. Como 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 diz: porque nós somos o templo do Deus vivo. Como Deus disse, farei a minha morada entre eles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Somos o templo do Deus vivo, e isso é motivo de orgulho. É um lembrete de que temos um propósito e um chamado em nossa vida, e que nunca estaremos sozinhos no cumprimento desse chamado. Então hoje, quero encorajá-lo a lembrar que você é um filho ou uma filha de Deus. Você é amado e valorizado e nunca está sozinho. Não importa o que você esteja passando, Deus está com você a cada passo do caminho. Portanto, agarre-se a essa verdade e deixe que ela lhe dê força e coragem de que você precisa para enfrentar o que quer que surja em seu caminho. Acreditamos que nossa vantagem neste mundo está exclusivamente relacionada ao quanto de Deus temos em nós. Quando nos esforçamos para conhecer mais a Deus, nossa vida se torna mais significativa. Vamos dar uma olhada na vida das pessoas que andaram com Deus, comparando com as vidas daquelas que não andaram. Há uma clara diferença, certo?
A maioria das pessoas que causaram impacto nos dias da Bíblia eram pessoas que se comprometeram com Deus. Elas fizeram grandes coisas na medida em que a presença de Deus estava nelas. Enquanto Jesus estava partindo, ele disse que não nos deixaria órfãos. Esta é uma declaração tão importante porque ele sabia da importância de sua presença em nossas vidas. É por isso que ele enviou o Espírito Santo. Jesus falou extensivamente sobre o Consolador e deu a seus discípulos a instrução de esperar em Jerusalém até que ele viesse. Quando o Espírito Santo finalmente veio, houve uma clara diferença entre os apóstolos que seguiram Jesus e aqueles a quem o Espírito Santo capacitou. O Espírito Santo é a única razão pela qual eles foram capazes de fazer o que fizeram e o fizeram bem. O Espírito Santo continua a capacitar qualquer um que esteja interessado em fazer coisas fenomenais ao redor do mundo. Deus enviou seu Espírito para transformar nossos corações e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Ele sabia que precisávamos de ajuda para levar uma vida justa que o agradasse. Sem a ajuda de Deus, somos incapazes de viver o tipo de vida que Deus deseja que tenhamos. Como crentes de Jesus Cristo, temos a habitação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo trabalha em nós e nos ajuda a amadurecer como cristãos. E traz a transformação de nossos corações e mentes. Não somos mais escravos do pecado, mas somos filhos de Deus. Então, o que significa ter a presença de Deus em nossas vidas? Significa que temos o poder do Espírito Santo vivendo em nós, nos guiando e nos conduzindo. Significa que temos um ajudador que intercede por nós quando não sabemos pelo que orar. Significa que temos o poder de vencer o pecado e viver uma vida que agrada a Deus. Veja o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa que quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, estamos realmente vivendo como filhos de Deus. Não estamos apenas vivendo para nós mesmos, mas estamos vivendo para a glória de Deus. Então, se você ainda está lutando contra o pecado e sente que não está vivendo o tipo de vida que Deus deseja que você tenha, lembre-se de que você é um filho de Deus. Você tem o poder do Espírito Santo vivendo em você e ele é capaz de transformar a sua vida. Tudo o que você precisa fazer é entregar sua vida a ele e permitir que ele trabalhe em você. Como a Bíblia nos diz em Tito, capítulo 3, versículos 4 ao 6. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando carregamos a presença de Deus em nós, passamos por uma transformação completa. Não se trata de melhorar a nós mesmos ou de nos tornarmos pessoas melhores. Trata-se de nos tornarmos uma nova criação. Assim como uma lagarta se transforma em uma borboleta, nós também nos tornamos um novo ser. É uma experiência incrível que muda não apenas nosso comportamento, mas toda a nossa vida. Os outros notarão a mudança em nós. As pessoas ao nosso redor verão que há algo diferente, mesmo que não saibam o que é. Quando a presença de Deus está em nós, é como um farol brilhando intensamente para os outros verem. Então, o que acontece quando carregamos a presença de Deus? Experimentamos o favor sobrenatural. Favor é quando temos lealdade no coração dos homens e não é algo que podemos desejar ou criar por nós mesmos. A Bíblia nos diz que o coração do homem é desesperadamente perverso e é raro alguém sair de seu caminho para beneficiar outra pessoa. Mas com favor, as pessoas serão compelidas a fazer coisas que nos beneficiem, mesmo que sejam estranhos ou inimigos. Também experimentamos a presença manifesta de Deus. É quando estamos cientes da presença dele e sentimos em todos os aspectos de nossa vida. É um sentimento incrível que traz paz, alegria e um senso de propósito. Experimentamos orientação sobrenatural. Quando carregamos a presença de Deus, temos acesso à sua sabedoria e orientação. Somos capazes de tomar melhores decisões e evitar erros, porque estamos conectados àquele que sabe de todas as coisas. E por último, experimentamos proteção sobrenatural. Quando carregamos a presença de Deus, somos protegidos de todo o mal.
É como ter um escudo que nos envolve e nos mantém seguros. Um sinal de que recebemos o Espírito Santo é a presença dos frutos do Espírito. Como diz Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra isso não há lei. Quando temos o Espírito Santo, produzimos frutos que refletem o caráter de Deus. E é isso que nos diferencia do mundo. Ser um filho de Deus vem com responsabilidades. Como lemos em Gálatas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas são as características que devem ser evidentes em nossas vidas quando permitimos que Deus trabalhe em nossos corações. É uma jornada que leva tempo para que o fruto se manifeste plenamente em nossas vidas. Às vezes, podemos nos encontrar tendo dificuldades para mostrar essas características em nossas vidas diárias, mas sempre podemos nos voltar para Deus em oração e pedir ajuda a Ele. A chave é ser paciente conosco enquanto crescemos no fruto do Espírito. Lembre-se, o crescimento leva tempo, mas vale a pena. Então, como sabemos se estamos crescendo no fruto do Espírito? Bem, podemos olhar para cada um deles e nos perguntar se o que estamos manifestando está em nossas vidas. E aí é que precisamos nos examinar e ver se há algo bloqueando a comunicação entre nós e Deus. Davi sabia disso muito bem. No Salmo 32, ele diz que seus ossos foram consumidos por causa dos pecados não confessados em sua vida. E ele só encontrou alívio quando reconheceu seu pecado e o confessou a Deus. Nós também podemos encontrar alívio quando confessamos nossos pecados a Deus e pedimos a Ele que nos purifique de toda a injustiça. Portanto, se você está se sentindo distante de Deus, não se desespere. Confesse seus pecados a Ele e peça perdão. Lembre-se, a Bíblia nos diz que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Como podemos ter a presença de Deus? Através da oração e adoração. Quando adoramos, estamos reconhecendo a grandeza de Deus e sua presença em nossas vidas. E quando há uma progressão constante da adoração, a presença é ainda mais forte. A adoração cria uma atmosfera onde a presença de Deus se manifesta. Mas não se trata apenas de adorar aos domingos. É estar consciente de Deus dentro de nós a cada momento. Estar ciente dele, como se ele estivesse bem na nossa frente. Lembre-se, o Espírito Santo habita em nós e podemos construir uma atmosfera da presença de Deus por meio das declarações, palavras, orações e adoração. Cada pessoa que tem um estilo de vida de oração e adoração será sempre portadora da presença de Deus e naturalmente começará a evitar lugares e atividades profanas. Percebemos que não podemos nos envolver em coisas ruins e ainda assim esperar levar a presença pessoal de Deus conosco. Como Pedro nos lembra, somos chamados a ser santos porque Deus é santo. Precisamos nos comportar de maneira a honrar a Deus, mesmo nas pequenas coisas. Levar a presença de Deus dentro de nós é um privilégio e uma responsabilidade. Vamos abraçá-lo plenamente e buscar viver uma vida que honre a Deus em tudo que fazemos. Minhas melhores lembranças da minha infância foram os pequenos momentos que passei com meu pai e todas as palavras que ele me disse. Meu pai não estava por perto o tempo todo como outros pais comuns, mas se havia algo que eu sentia falta, eram os pequenos momentos que passávamos juntos. E eu me lembro de tudo, e de quase tudo que ele me contava. Meu pai me levava na fazenda aos domingos enquanto toda a família ia à igreja. Passávamos a manhã percorrendo suas fazendas, vendo as plantações, animais e pássaros, e tinham aqueles momentos solenes e tranquilos que com meu pai sempre acabavam sendo verdadeiras lições. Foram tantas histórias, mas todas as vezes ele aproveitou essas oportunidades para me contar sobre minha história, minha ancestralidade e as culturas do meu povo. Coisas muito importantes que moldaram minha visão sobre tudo. Alguns anos depois, meu pai ficou doente e faleceu. O próximo amor que senti perto o suficiente de meu pai tem sido o Espírito Santo. Da mesma forma que meu pai me contava coisas importantes sobre meu povo e minha herança,
O Espírito Santo também o faz, e ainda melhor porque ele me conta coisas importantes que não são apenas relevantes na manifestação física, mas também sobre acontecimentos no reino espiritual. O Espírito Santo quer lhe dizer algo importante sobre você e os planos de Deus. Tudo o que você precisa fazer na maioria das vezes é sintonizar no Espírito para ouvir instruções, orientações, repreensões e elogios dele. Eu sei que a pergunta que vem à sua mente é: mas quem é o Espírito Santo? Se você seguir este ensinamento até o fim, conhecerá o Espírito Santo e também poderá vislumbrar algumas das coisas importantes que ele quer lhe dizer. Então, quem é o Espírito Santo e o que ele veio fazer em nossas vidas? Primeiro, o Espírito Santo é um ajudador. Jesus falou isso aos seus discípulos e podemos ver nos livros de João capítulo 14, versículos 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo quer lhe dizer coisas importantes que o ajudarão. Pela nossa força não conseguimos prevalecer. Os homens tentaram no passado, talvez você também tenha tentado por conta própria no passado e não deu em nada. Ouça o Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos que o Espírito de Deus viria e os ajudaria. Segundo, o Espírito Santo é uma fonte de poder. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra. O Espírito Santo é a fonte na qual você se conecta ao poder do alto. A informação que o Espírito Santo transfere para você pode ser traduzida em manifestações físicas ou em poderes espirituais conforme a necessidade. Você é fraco em seu corpo? Seu homem espiritual está fraco pelas batalhas da vida? O Espírito Santo é uma fonte de poder para lhe fortalecer e renovar. Terceiro, o Espírito Santo é o centro de todas as respostas. A Bíblia diz que esses três Espíritos, Deus, o Pai, manifestando em seu Filho Jesus Cristo, e o terceiro, o Espírito Santo, habitam juntos como um, desde antes da concepção da criação. Assim, o Espírito Santo tem todas as respostas sobre a criação, o tempo, o espaço e o futuro. Não há informação no mundo que seja oculta para o Espírito Santo, pois nada pode ser escondido dele. O livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11 diz: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. 4. O Espírito Santo conduz você à verdade e ao conhecimento de todas as coisas. Acabamos de dizer há pouco que o Espírito Santo é o guardião de todas as informações porque ele esteve lá antes, durante e estará aqui mesmo depois que tudo passar. A Bíblia também diz em João capítulo 16, versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Deus diz que seu povo perece por falta de sabedoria, e a sabedoria é encontrada somente na verdade. Agora o Espírito Santo conduz e guia você ao conhecimento dessa sabedoria. A única maneira de enfrentar as mentiras que o diabo continua contando sobre sua situação financeira, seu estado de saúde e seu nível emocional é atacá-lo com a verdade, a qual o Espírito Santo o conduzirá. Quando o médico diz que há câncer em seu corpo, você confronta essa informação com a verdade que diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e ele não habita em um templo doente. A razão pela qual muitos de nós estamos passando pelas situações difíceis que enfrentamos na vida atualmente é que ainda não obtivemos as respostas corretas para vencer esses obstáculos. Acredite em mim.
Existem pessoas no mundo que atualmente enfrentam os mesmos problemas sociais que você, mas parecem até que não estão passando por essas adversidades, pois o Espírito Santo lhes guia e dá a resposta. E assim evitam cometer erros que poderiam colocá-las em situações piores. O reino de Deus é governado pela justiça e pelos princípios pelos quais tudo funciona. Ouça-me, filho de Deus. O Espírito Santo quer lhe dizer coisas importantes que estão dentro da vontade de seu Pai, Jesus Cristo. Você pode ter emprestado seus ouvidos ao diabo por muito tempo, e ele os encheu de tantas mentiras e enganos. Mas estou lhe dizendo agora que o Espírito Santo deseja lhe dizer coisas profundas e libertadoras. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, a Bíblia diz: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Não há nada oculto para Deus. Ele sabe de tudo. Ele vê antes que aconteça. Sua vida não é uma surpresa para o Senhor, pois Ele fez você. Os brinquedos que eu mais cuidei enquanto crescia foram os que eu mesmo fiz. Eu os limpava, polia e lubrificava sempre porque eu os fiz, e eles eram muito importantes para mim. Assim também a sua vida está nas mãos de Deus. Ele criou você e assim, para o seu próprio bem, o Espírito Santo deseja lhe cuidar e lhe ensinar, para lhe trazer importantes respostas e lições que irão colocar sua vida em um rumo maior e melhor. Mais uma vez lhe digo, basta ouvi-lo. Como o Espírito Santo lhe diz as coisas? A primeira vez que tive um encontro com o Espírito Santo através de uma voz clara em meus ouvidos, me surpreendi. Abri os olhos e comecei a olhar ao meu redor, tentando ver se alguém sussurrava em meus ouvidos, e quando percebi que era o Espírito Santo, fiquei em paz e algo novo dentro de mim se fez. O Espírito Santo falará de várias maneiras que você só precisa ser observador, manter seu espírito de discernimento aguçado e manter seus ouvidos abertos para receber as orientações e respostas que ele lhe trará. O Espírito de Deus não é falador. A palavra dele não virá até você sem que haja um propósito, e será sempre no momento certo. Uma das maneiras pelas quais o Espírito Santo irá falar com você é através de um testemunho interior. Você já orou sobre uma decisão que precisava tomar e, mesmo tendo a sua decisão própria, ainda assim não se sentia bem? Você sentiu aquela inquietação mesmo depois de orar por alguma coisa? Esse é o testemunho interior, muitas vezes, do Espírito Santo, dizendo para você não prosseguir com essa decisão. Muitas vezes ignoramos esses sinais e seguimos em frente nessas decisões cheias de dúvidas, e então, no fim, tudo acaba dando errado. Uma outra maneira pela qual o Espírito Santo fala conosco é por meio da palavra de Deus. Agora, isso é muito interessante. No início da minha caminhada como filho de Deus, sempre achei algumas lições pouco práticas. E nesses meus questionamentos e dúvidas, em poucos minutos lendo a palavra de Deus, encontrei nas Escrituras a ajuda que precisava para combater essas dúvidas e questões. O Espírito Santo nos conduz à verdade que está escondida na palavra de Deus. Lembre-se de que dissemos anteriormente que o reino de Deus é governado por princípios, e a Bíblia é o livro de regras no qual esses princípios são documentados. Deus lhe dará visões e sonhos para o propósito glorioso que Ele tem para a sua vida. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Se Deus abrisse seus olhos espirituais para ver as coisas acontecendo no mundo e na vida de muitas pessoas, você ficaria surpreso ao ver a situação em que estamos. O salmista disse em Salmos 74, versículo 20, Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Onde na terra ficariam esses lugares tenebrosos que estão sendo mencionados aqui? São localizações geográficas literais ou símbolos de certos mistérios espirituais e forças que influenciam o físico? Em outro Salmo 91, versículos 5 e 6 diz, Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
Quais são os terrores noturnos, as setas que voam durante o dia, a peste que se propaga na escuridão e a mortandade que destrói ao meio-dia? Quem é o responsável por essas coisas? Por que elas são tão livres para realizar suas atividades sem restrições? Estamos em um mundo cheio de trevas e sob forte influência do reino espiritual. Viver como todo mundo ou sem considerar essas coisas é viver como uma presa descuidada na selva. Você pode se tornar uma vítima a qualquer momento. Muitas pessoas que você vê andando pelas ruas todos os dias estão sob pesadas influências satânicas que a olho natural não pode ver ou compreender. Assim como Deus está ocupado fazendo coisas boas na vida de seus filhos, salvando almas, dando vida, libertando pessoas e tudo mais, o diabo também está escravizando pessoas, separando famílias, enganando e roubando as pessoas e suas posições na vida. Não pense que a terra ou o mundo é um lugar seguro, porque não é. Assim como o reino espiritual, o plano físico é uma zona de guerra. Nossas vidas aqui são reflexos do que está acontecendo nos bastidores, isto é, no espírito. Isso significa que tudo o que está acontecendo com você no reino espiritual deve se manifestar aqui. Você não pode vencer na terra enquanto perde no reino espiritual. Se você perceber essas coisas, entenderá melhor porque precisa levar a oração a sério. Veja, a oração não é apenas algo que você faz quando está com problemas ou quando precisa urgentemente de algo de Deus. A oração não é uma mera linha direta de emergência para o céu porque algo aconteceu e você precisa da intervenção de Deus. A oração para o Filho de Deus está além de uma linha direta. É a sua tábua de salvação. Sem isso, você vai perder. Sem isso, você falhará. E sem oração, Satanás vai tocar em você. A palavra de Deus nos fala sobre um tipo de guerra em que estamos envolvidos na terra. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando falamos sobre o que você está enfrentando, não estamos falando sobre o chefe irritante no escritório, o vizinho intrometido que está sempre causando problemas ou o valentão do colégio. Estas são apenas manifestações do que está por trás de tudo. Você luta com eles aqui porque alguém está trabalhando por meio deles contra você. Muitas vezes essas pessoas nem sabem que estão sendo usadas. O vício, a incapacidade de se impedir de fazer certas coisas que você sabe que não deveria estar fazendo, a incapacidade de livrar-se da culpa do seu coração mesmo depois de Deus tê-lo perdoado, e o medo de deixar alguém entrar em sua vida por causa de o que alguém fez com você no passado. Isso tudo faz parte da luta de um cristão com forças que operam no espiritual. A Bíblia nos diz que eles são demônios que operam como principados, potestades, poderes das trevas e maldade espiritual nos lugares celestiais. Eles são responsáveis por quebrar famílias, impedir que as pessoas cumpram seus destinos, manter as pessoas presas nesse ciclo habitual de anormalidade e muito mais. Negar a existência deles seria prestar um grande desserviço a si mesmo. E a verdade é que é isso que Satanás quer. Ele conseguiu convencer muitas pessoas a acreditar que demônios não existem. Alguns acreditam que eles existem, mas não têm influência nesse reino. Esse é outro engano. Alguns acreditam que têm influência, mas que só avisam algumas pessoas porque as coisas aparentemente estão bem com elas e eles próprios não estão entre os escolhidos para serem atacados. Isso pode ser o acaso, mas ainda não é a verdade completa. Você sabia que algumas pessoas recebem tanta riqueza nesta vida, desfrutando de toda a bondade que este mundo tem a oferecer, mas apenas como isca do inimigo? Você pode se enganar ao pensar que essas pessoas têm tudo na vida, mas a verdade é que elas estão presas e colocadas sob algumas fortalezas das quais não podem sair. Pense em um jovem com um futuro promissor planejado por Deus para cumprir na terra, que por causa de sua origem entra em um relacionamento doentio com alguém que o considera apenas uma ferramenta para o seu prazer. Agora, a porta está aberta, mas ela não consegue sair dela por vários motivos. Ela pode ter medo de perder as coisas materiais, mesmo sabendo que está morrendo por dentro. O diabo pode ter se aproveitado de seu medo e ganância para fazer uma lavagem cerebral nela para acreditar que essas coisas são o verdadeiro valor de uma pessoa
e sem isso ninguém a respeitaria e ela não seria capaz de se igualar aos seus contemporâneos. Outra razão pode ser simplesmente a ignorância do que o diabo está fazendo com ela. Ela pode ter sido condicionada a acreditar que não é melhor em nenhum outro lugar. E assim ela fica ali, suportando condições terríveis como uma prisioneira, enquanto a porta está escancarada. Este pode não ser o seu caso, mas estou tentando mostrar a você que existem domínios espirituais por aí. Não tire conclusões apenas das coisas físicas que você está vendo. Em vez disso, confie em Deus para ajudá-lo a ver essas fortalezas e como lidar com elas. Nossa luta não é com o agressor no sentido literal. Nossa guerra não é contra o chefe irritante ou político. A briga não é com a mídia, revistas ou pornografia. É uma luta espiritual. Se você conseguir quebrar o ciclo no espírito, ele perderá o poder sobre você no físico. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5: Porque embora andante na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como podemos fazer isso? Através da oração. Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Carregue seu escudo de fé, creia na palavra de Deus e use-a para proteger a si mesmo e tudo o que lhe diz respeito. Mas faça isso com orações. Leve a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sempre com você, e continue estudando e confessando-a em sua vida. Mas não faça isso sem orações. Na verdade, as orações baseadas na palavra são mais eficazes do que suas próprias orações genéricas, porque chamam Deus para responder à aliança do que Ele disse. Pegue o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade e as sandálias do evangelho da paz. Pegue todos e coloque-os, mas ao fazê-lo, faça com oração. A Bíblia estabelece uma verdade eterna em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importunava, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Enquanto estivermos aqui, devemos continuar orando. Por meio da oração, você destruirá as obras do diabo pela autoridade do nome de Jesus. Por meio das orações, você pode se libertar das fortalezas que mantêm as pessoas presas a um modo de pensar doentio. Por meio da oração, você pode quebrar as correntes que mantêm sua mente cativa. Você sabia que a palavra de Deus deve ser apoiada com oração e obediência para ativar seu poder em sua vida? Sim, a palavra de Deus é viva, toda poderosa e autossuficiente. No entanto, para libertar as pessoas, você deve ativá-la por meio da obediência, oração e contínua confissão de fé. Não deve haver um período de folga na oração. Você deve orar constantemente. Seus filhos, cônjuge, irmãos, colegas ou vizinhos podem estar a apenas a uma oração de ser salvo. Se você deixar de orar sobre qualquer assunto que precise de mudança em sua vida ou em torno dela, você está dando ao inimigo curso livre para vagar e causar danos à vontade. Existem certas comunidades e partes do mundo, por exemplo, onde as pessoas pensam de uma certa maneira e todos esperam que elas ajam dessa forma. Esta é uma forma de domínio. Não é como Deus definiu você e eu desde o princípio. Fomos projetados exclusivamente para mostrar seus louvores e não para ser como as pessoas de onde viemos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz:
e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você foi salvo e separado para uma vida melhor e mais bela. Não deixe o inimigo arruiná-lo, mantendo-o cativo por meio de um padrão ou sistema de pensamento doentio. Você não é quem todos dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. E por meio da oração você reforça isso em sua vida. Chega de acomodar as mentiras do diabo. É uma mentira que você não pode fazer seu casamento funcionar. É mentira que você vai acabar sozinho. É mentira que você não pode ter sucesso legitimamente e sem fraude. É uma mentira que esta doença dura toda a vida e assim permanecerá até que acabe com sua vida. É hora de se levantar em oração e começar a quebrar ciclos, domínios e mentiras do diabo que o mantiveram preso por tanto tempo. Você recebeu a palavra de Deus. Agora é hora de começar a aplicá-la em sua vida. Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O que a palavra de Deus diz sobre seu casamento, finanças, família, filhos, saúde, ministério, trabalho e outras áreas da sua vida? Encontre isso e comece a aplicá-la em oração. Não deixe que Satanás o engane fazendo com que evite ou negligencie sua vida de oração. É sua vida que está em jogo. É hora de começar a levar isso a sério. O diabo sabe que no momento em que você se levantar em oração, isso marcará o fim de seu poder sobre sua vida e de sua operação ao seu redor. Lembre-se, sua falta de oração é uma permissão para o inimigo continuar com sua onda destrutiva. No entanto, quando você se levanta, você se torna como um fogo ardente que expulsa de sua vida todos os demônios e suas obras. Você está atrapalhando sua tão esperada descoberta? Uma das coisas que aprendi recentemente é que você pode realmente ficar no caminho daquilo que está pedindo a Deus para fazer em sua vida. Você precisa aprender a se afastar e deixar Deus ser Deus, recebendo sua ajuda em vez de tentar ajudar a si mesmo. Cada vez que Deus falou na Bíblia, Ele usou palavras como: eu irei adiante de ti, vou enviar o meu anjo adiante de ti, meu espírito irá adiante de vocês. Veja, Deus gosta de estar na linha de frente. Assim como João Batista foi seu precursor, Jesus também é nosso precursor que foi à nossa frente para preparar um lugar para nós. Mas mais do que isso, Ele foi à nossa frente para preparar o caminho para seguirmos. E a Bíblia nos diz que Ele é digno de nossa imitação. Por favor, entenda que Deus está ciente de suas necessidades e lutas pessoais. É muito importante que sejamos constantemente lembrados dessas coisas, porque podemos nos deixar levar por nossas dificuldades a ponto de esquecer que Deus sabe ou até mesmo está interessado em nós. Isso mesmo, Deus está interessado em te ajudar a resolver os problemas. Seu amor não é do tipo que deixa você com seus problemas apenas para retornar quando as coisas estão indo bem. Veja, Deus não é uma diversão. Ele não é algo que você usa para esquecer o que está passando. Ele não é como o álcool ou alguns outros prazeres deste mundo, que usamos para nos alegrar uma vez e depois voltar a se lamentar em nossos apuros. Não, Deus é vida e luz. Ele é a vida que você precisa para viver neste mundo acima de tudo que o diabo e o inferno têm a oferecer. O verdadeiro significado e beleza da vida não está em nenhum lugar separado dele. Em outras palavras, você nunca encontrará o verdadeiro significado ou descanso fora de Deus. Jesus disse isso em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Há uma música de Austin French que destaca essa verdade. Parte da letra traduzida é assim: você está cansado e incomodado, sobrecarregado por uma carga pesada, orando por mudança, buscando fé, esperando por um milagre? Você está se afogando em perguntas? Não consegue acreditar onde a estrada o levou? Há alguém que sabe a carga pesada que você carrega, e ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos os que estão sofrendo, vinde a mim, serei seu abrigo,
Meu jugo é suave, minha carga é leve, e você pode encontrar descanso para a sua alma, descanso para a sua alma. Ouça, querido cristão, nosso Senhor e Mestre quer que você entregue a Ele seus fardos. Ele promete te dar descanso. Isso é o que Ele faz. Esse é o tipo de Deus que Ele é. Você pode dizer, bem, Jesus não está mais aqui pessoalmente. Como então entrego a Ele minhas lutas? Sim, Ele está ciente disso e já providenciou a solução definitiva. Enquanto falo isso, também sinto uma sensação mais profunda de realização dessa verdade. Veja, enquanto Jesus estava na terra, Ele não poderia atender todas as necessidades da vida de todos ao mesmo tempo, em todos os lugares. Ele não poderia estar em Jerusalém e em outro país ao mesmo tempo. Ele não poderia estar na Arábia Saudita e em algum outro lugar da África ao mesmo tempo. Sim, Ele curou todos que encontrou, mas apenas aqueles que estavam ao seu alcance. Mas agora há pessoas que acreditam nele em todas as partes do mundo. Jesus sabia que esse tempo chegaria e o plano eterno não era limitar suas ações ou poder apenas a Israel ou Jerusalém, mas aos confins da terra. Enquanto Jesus estava com seus discípulos, suas lutas eram dele. Um de seus discípulos era um fanático, um lutador pela liberdade. Ele provavelmente teria liderado tumultos, causado distúrbios e até matado antes. No entanto, Jesus ainda o chamou e fez dele seu discípulo. Cada dia passado com Jesus o mudava continuamente, e quando Jesus estava ascendendo ao céu, ele estava deixando para trás um homem, antes um zelote, mas agora um zeloso por Deus. Tivemos pessoas como Mateus, o cobrador de impostos, Pedro, o pescador, Maria, que teve 7 demônios expulsos dela, e muitos outros com lutas sombrias em suas vidas. No entanto, o Senhor os pegou pela mão, os conduziu em suas lutas e os trouxe para o outro lado da libertação completa. Agora, depois que Jesus ascendeu, pode parecer que estamos sozinhos, mas essa não é a verdade. Sua ascensão à glória possibilitou que ele se espalhasse no coração de qualquer um que o recebesse. Como? Através do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele disse, em João capítulo 15, versículo 26, Mas quando vier aquele Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Observe as palavras que Jesus usou para descrever o Espírito Santo aqui. Consolador. O Espírito Santo, sendo Deus residindo em nós, é chamado de muitas coisas: fogo, advogado, mestre e consolador. Mas hoje quero que você o veja e o conheça como o ajudador. Ele não é apenas instrutor, mas o ajudador. Ele nos foi dado para nos ajudar. Você não recebeu o Espírito Santo apenas para falar em outras línguas. Ele veio para te capacitar a ser e estar quem e onde Deus quer que você seja ou esteja. Pedir a Ele para te ajudar a conhecê-lo melhor e confiar nele como ajudador é uma das maiores ações que você pode fazer por si mesmo, meu amigo e minha amiga. Dê uma olhada em si mesmo por um momento. Quanto apoio você pode dar a si mesmo antes de quebrar? Você sabia que existem milhares de pessoas que andam pelas ruas todos os dias com mentes ou personalidades quebradas ou que estão cansadas, agitadas e simplesmente frustradas com tudo o que está acontecendo em suas vidas? O mundo não torna mais fácil para você viver a vida que Deus quer que você viva. A mídia, a música, a moda e as indústrias globais não tornam menos difícil para o cristão viver acima do pecado. Em vez disso, quando você olha para tudo isso, encontra 1 milhão de sugestões para pecar contra Deus, para ser irresponsável como pessoa ou como cristão. Quando você ouve as notícias, tem todos os motivos para temer os males que ocorrem em todo o mundo e entrar em pânico com as situações econômicas. Os indivíduos estão lutando com batalhas pessoais. Famílias, governos e comunidades também estão lutando. Todos esses são indicadores de que precisamos de ajuda. Já ouvi pessoas dizerem: o céu ajuda aqueles que se ajudam. Não tenho certeza do que eles estão tentando dizer, mas se for para interpretar, diria que estão errados. Veja, é assim que a mente humana média pensa. Consideramos Deus mais um colega do que um pai. Mas você vê, Deus é suficiente. Ele não precisa da sua ajuda como você precisa da dele. Agora, isso não é uma licença para uma fé ou um cristianismo irresponsável. O cristão é responsável por confiar e fazer tudo o que for necessário para permanecer nessa posição de fé.
Mas dizer que quanto melhor você se sair em suas lutas, mais Deus te ajudará, não se alinha com a palavra de Deus. Enquanto você continuar clamando a Deus e ao mesmo tempo lutando ou confiando em sua própria força para vencer o que quer que esteja enfrentando, talvez nunca veja realmente Deus trabalhando por você. Os discípulos na tempestade, quando viram que seu esforço não estava indo a lugar nenhum, chamaram Jesus e ele acalmou a tempestade com uma palavra. Devemos chegar a esse ponto em que dizemos: Senhor, minha força falhou, agora assumo o controle. Aqui está o que acontecerá quando lançarmos nosso cuidado no Espírito Santo, não em imprudência, mas em fé e confiança completa como nossa única esperança. Veja Isaías capítulo 40, versículos 29 ao 31. Ele dá força ao cansado, aumenta o poder dos fracos. Até os jovens se cansam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, eles andarão e não se cansarão.